Foi lido, irmãos, Isaías, capítulo 1, e nós vamos considerar esse capítulo 1 de 1 a 9, o profeta Isaías. Nós queremos falar sobre o tema a quebra de contrato. A quebra de contrato. Eu trago à memória dos irmãos que Deus fez um contrato com a humanidade. Adão significa humanidade. E Deus deu a Adão a ordem de não comer da árvore do fruto proibido. Ele exige a obediência plena de Adão e promete abençoar Adão. Assim também Deus fez um contrato com a igreja, representada em Israel, ali no Monte Sinai. Deus tira o povo da escravidão e dá os seus mandamentos. E ali ele faz também uma aliança, um acordo, um contrato com o seu povo. Então eu vou abordar por esses dois prismas. O contrato quebrado por Adão, a humanidade, e o contrato quebrado pela igreja Israel, ali no Monte Sinai. O profeta Isaías falou em vários reinos, na morte de Uzias, pregou também no Jotão, Acais e uma parte de Ezequias, né? Então, aí nós temos a primeira relação sobre a quebra de contrato. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ele chama coisas inanimadas para ser testemunha do que ele está falando. Reverendo Cândido leu na abertura da liturgia Moisés convocando os céus e a terra como testemunha contra o povo da aliança. Então, a quebra de contrato da igreja, muitas vezes, e a quebra de contrato da humanidade vão ser testemunhadas por coisas inanimadas. E a gente precisa ter consciência, mas como é que a terra vai ser testemunha? Imagine, por exemplo, o Adão já estava na terra que Deus criou, Israel estava na terra que Deus criou, os céus. Então, é como se os céus e a terra pudessem ver todas as ações dos homens, por onde nós andamos, o que estamos fazendo. E lembrem, não é muito absurdo não, porque Josué falou e o sol parou, e diz que ouviu a voz do homem e obedeceu. Jesus falou com o vento, falou com o mar e houve obediência. Outra passagem, ainda que seja tipo de ilustração, diz: se estes se calarem, as pedras clamarão. Então a ideia é o seguinte: olha, há uma testemunha contínua em relação ao nosso compromisso, a humanidade, ou nós como crentes, para com o Senhor. Os céus estão vendo os céus estão vendo o nosso comportamento em relação ao compromisso que fizemos com Deus, e a terra também. Assim também vale para toda a humanidade. Só volto a ler, Moisés: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Além dos céus e a terra que se tornam testemunha em relação à nossa postura, o nosso compromisso com Deus, nós devemos lembrar da consciência não cauterizada. Enquanto a consciência não está endurecida completamente, a consciência pode testemunhar contra nós mesmos, dizendo: olha, você não está fazendo o que Deus mandou. Você está fazendo o que Deus mandou. A consciência nos acusa, como diz o apóstolo Paulo: quando, pois, os gentios
que não conhecem a lei, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará o segredo dos homens. Então, independente das coisas inanimadas, a nossa própria consciência pode estar testificando favoravelmente ou contra nós, contra a nossa postura. Também, a igreja bíblica, a igreja verdadeira, a igreja que dá um testemunho, que fala da verdade, ela de fato testifica se nós estamos andando no caminho da verdade ou não. Qualquer ajuntamento de santo que ali se pregue verdadeiramente a palavra, e eu me referi isso pela manhã, as pessoas se sentem como espada atingindo elas cada mensagem. Deus agredindo, mostrando, revelando, como os profetas do Antigo Testamento, que a pessoa não está trilhando um caminho correto. Então, essa é a primeira verdade que eu chamo a atenção. Há testemunhas, seja em nós ou fora de nós, que irão testemunhar se nós estamos trilhando o caminho da obediência ou quebrando o contrato com Deus. É dito então no 2, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A quebra de contrato com o Senhor é pura ingratidão. Quem não está honrando o compromisso com Deus, a humanidade ou os santos, é uma ingratidão tremenda, porque ele diz, criei filhos. Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E não só, ele criou e os engrandeci. Deus colocou o homem no jardim e deu tudo que era necessário para a sua manutenção. Lembremos também de Israel. Israel representando a igreja, ele tira do cativeiro egípcio e vai introduzir a uma terra que mana leite e mel. Ele cria esse filho. Porém, qual é a atitude do filho? Mas eles estão revoltados contra mim. Não há razão para a humanidade, nem aquele que é de Cristo, se voltar contra ele, porque o nosso Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Apesar da existência e manutenção, que são dádiva de Deus, nós não honramos. Lembremos, comer, vestir, respirar, sabedoria, tudo vem do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então não há motivo para ninguém aqui se voltar contra o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, é uma ingratidão aquele que Deus nos dá existência e manutenção e nós não honrarmos o compromisso com Ele. Apesar não só da manutenção e existência, mas da própria redenção. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como vamos nos voltar contra Ele? O presbítero Genilson leu Efésios, e a parte que ele não comentou, que não era da mensagem, é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós temos bênçãos maravilhosas. Como é que podemos estar revoltados contra Deus? Como é que não temos honrado o compromisso que nós temos para com Deus? Apesar da grandeza de Deus, não adoramos. Quem é Deus? Foi falado pela manhã. Deu a Jesus todo o poder, deu a Jesus a manutenção, né? Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nosso Deus é grande, nós falamos também no Apocalipse quinta-feira, mas diz o apóstolo Paulo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não há justificativa para o homem natural ou crente no Senhor Jesus Cristo deixar de adorar a Deus, deixar de agradecer, porque o nosso Deus é bom e é grande, o Deus vivo e verdadeiro. A quebra do contrato com o Senhor é um ato exclusivo do homem. Nesse contrato, Deus não quebra. Deus honra a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se há quebra de contrato, é da igreja, é da humanidade. E aqui está escrito, mas eles, eu estou honrando meu compromisso, versículo 2, mas eles estão revoltados contra mim. Então, o erro parte de nós, da nossa pouca visão, do nosso pouco conhecimento, do nosso não reconhecimento. Nós é que nos rebelamos contra ele. A quebra de contrato de coração dos homens e dos crentes. E olha, essa quebra começa aqui dentro. Não pense que começa logo fugindo da presença de Deus. Começa no interior. Diz Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É no coração que o homem começa a se revoltar contra Deus. É no interior, na vontade, nos pensamentos, nos sentimentos. Essa quebra de contrato para com Deus também se refere aos homens. Não é só uma desobediência interna, mas ela se manifesta através da desobediência, primeiro a Deus, depois aos homens. Porque os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso compromisso para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra de santificar o dia do Senhor. E quando a gente vê os crentes e a humanidade desrespeitam esses 4 primeiros mandamentos, que é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Então, esses mandamentos são rasgados pela igreja, são rasgados muitas vezes pela humanidade. E quando eu falo da igreja, gente, é a maioria, porque a igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, 5, o Senhor diz, olha, tenham contra ti. Tenham contra ti. Só 2, a Esmirna e Filadélfia, escapam de algum tipo de reprovação. Então, 80% dos que fazem parte do corpo de Cristo hoje estão em algum tipo de rebelião e estão precisando repensar suas vidas. A quebra de contrato para com o próximo. Claro, quando você desobedece a Deus, o próximo vai ser uma fichinha. Por isso, 6 restantes mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né? Não adulterarás. Então, são mandamentos que se relacionam com a nossa vida com o próximo. A quebra de contrato com o Senhor obscurece o nosso entendimento. Observe, o boi, 3, conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quem tem animal, né, de estimação, por exemplo, sabe que os animais têm uma intimidade com o dono e age e respeita, né? Mas Israel aqui é comparado assim, até um animal que tem uma convivência com um ser humano por um tempo, obedece e reconhece. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer, qual é a primeira consequência da desobediência a Deus? É que a pessoa começa a ficar obscurecida de entendimento. O entendimento começa a ficar embaçado com a escuridão por causa da desobediência.
O pecado nos leva a abraçar falsos princípios da maneira de viver pela ausência da luz. Quando eu rejeito a luz, eu tenho de caminhar para as trevas, para a escuridão. Assim eu lhe digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida de Deus, da vida que Deus dá, pois são ignorantes e obscurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Quando se quebra o contrato, a pessoa não fica no meio do caminho, ela vai para a escuridão, ela vai para as trevas, e a partir de então, ela começa a achar que andar errado é uma boa. Ela chama o errado de certo e o certo de errado. O pecado nos faz pensar que os falsos princípios da maneira de viver são certos devido à ausência de luz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se. Eu posso fazer o que quiser. Não existe Deus, eu não vou ser punido. O pecado nos leva a pensar que não sofreremos seguindo os falsos princípios de viver pela ausência da luz. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim, caminho de morte. Então, vejam como é ruim desobedecer a Deus. Vem a ausência da luz, a pessoa abraça princípios errados, acha que esses princípios estão levando ao bom caminho, mas no fim, caminho da morte. A quebra de contrato com o Senhor é manifestada através de uma vida de transgressão. Como é que eu sei que eu estou quebrando o mandamento ou o contrato com Deus? Aí, versículo 4 diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Palavras pesadas e duríssimas aqui, né? Nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, é desobediência à lei de Deus, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, a lei moral, os 10 mandamentos, revelam a vontade de Deus para a humanidade, apesar de não ter sido dada a Adão por escrito, mas foi implantada no coração dele, e dada a Israel no Monte Sinai. Essa lei, os 10 mandamentos, é a lei moral, é a lei que vale para o homem no estado natural e para o homem no estado especial. É o caminho, é a vontade de Deus, porém o pecado nos leva a desobedecer à vontade de Deus, assim como Adão, comendo do fruto proibido. Então, andar contrário à vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos é justamente desobedecer, estar desobedecendo a Deus. Nós podemos fazer uma análise da nossa vida. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A lei moral revela a vida santa exigida por Deus para a humanidade e para a igreja, mas o pecado nos conduz à impureza, à sujeira. Deus quer uma vida santa, e uma vida santa é guardar os 10 mandamentos. Por isso ele chama povo pecaminoso, carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Diz a palavra de Deus em Efésios: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então, a nossa linguagem
pode estar revelando já se nós estamos seguindo os mandamentos de Deus, andando uma vida santa ou não. A lei moral revela o andar com Deus, mas o pecado nos afasta do seu caminho. Como é que eu sei que eu estou afastado do caminho? Porque não estou andando conforme os mandamentos. Diz que Enoque andou com Deus e foi levado à presença do Senhor. O que é andar com Deus? Ele observou a santa palavra de Deus. A quebra do contrato com o Senhor atrai o juízo divino contra o rebelde. Versículos 5 a 8. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Quer dizer, eles já estavam sendo punidos pela rebelião, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí ele pergunta, rapaz, eu vou intensificar ainda o castigo sobre vocês? Vocês vão continuar me provocando? Toda a cabeça está doente e todo o corpo enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ora, o homem que desobedece a Deus ou da humanidade ou da igreja, vai perceber que haverá evidências externas que comprovam que ele está debaixo de algum tipo de castigo. Ora, o salário do pecado é a morte. Por que nós vamos morrer? Porque nós desobedecemos ao Senhor. Não é por causa de uma doença que vai pegar ou vírus que vai nos alcançar. Isso são instrumentos, porque nós teremos de morrer, porque é o castigo imposto pelo Senhor por desobediência. Então o pecado ele fala da doença. A vossa terra está assolada, a vossa cidade consumida pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um choça na vinha, como palhoça no pipinal, como cidade sitiada. São três verdades aqui. Primeiro, o pecado atrai o juízo sobre o nosso corpo mortal. Seja a humanidade, seja a igreja, quando está em desobediência aberta contra Deus, é possível que o juízo de Deus se manifeste atingindo o nosso corpo. Não estou dizendo que toda doença é uma questão de um pecado pessoal. Eu estou dizendo que pode se manifestar o castigo de Deus através de uma doença. É só você lembrar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então Deus feriu alguns irmãos, enfraqueceu alguns irmãos e tirou a vida de alguns irmãos por causa da iniquidade, conforme ali o profeta Isaías. E veja que isso é no Novo Testamento, quer dizer, no Velho e no Novo, Deus age desta mesma maneira. O juízo atrai, o pecado atrai juízo sobre a terra, a vossa terra está assolada. Então, enviava seca, pragas de gafanhoto. Então, quando você olha um país, às vezes, não estou falando de nenhum país específico, mas a gente que conhece a Bíblia precisa analisar isso. Às vezes não é uma seca natural. Às vezes a ausência de prosperidade naquela nação é o próprio Deus fazendo retroceder por causa da iniquidade do povo daquela terra. Ou pode ser por causa de um indivíduo, ou então por causa da maioria dos indivíduos. Diz a palavra de Deus, se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, isso aconteceu no período de Elias, por exemplo, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, nos dias de Joel, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, doença, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nosso Deus pode agir dando atraso à nação brasileira, por exemplo. Deus pode estar detestando o brasileiro pelo comportamento, pela idolatria, pela imoralidade e fazer com que o nosso país afunde.
Nós precisamos prestar atenção a isso, ou aplicando a uma igreja local. O pecado atrai juízo sobre nossas finanças. Diz aí, a nossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Então, as finanças. Na nossa confissão de fé diz que o pecado neste mundo atinge o nosso corpo, atinge a nossa família e atinge as nossas finanças. Eu não estou dizendo quem está duro aqui, que está sendo, eu estou falando de maneira geral, mas que cada um tome para si. Será que minhas finanças é por causa disso? Tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Esperaste muito, e escreveu a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com a sopa o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fez vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre os que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então nosso Deus age de maneira disciplinar para a humanidade que quebra o seu contrato e para a igreja que quebra o seu contrato. Mas não só isso, ele atrai os inimigos contra nós. Versículo aí final, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal. Era uma cabana que ficava na plantação, onde uma pessoa ficava ali e vigia. Então, ele está sozinho, e a terra então está sitiada. Repare como cidade sitiada. Lembra aquele período do rei Ezequias? Não sabemos que essa passagem se refere a ele, mas no tempo do rei Ezequias, o rei Assírio dominou todo Judá e só ficou uma cidade para ser conquistada, Jerusalém. Só faltava Jerusalém para cair. Então Jerusalém ficou sozinha. E isso nos mostra o seguinte, que Deus permite que os inimigos se levantem contra nós. E os inimigos contra nós são a carne, o mundo e o diabo. Não deis lugar ao diabo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Renderam culto aos Baalins e ao porte ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Deus nos entrega na mão dos nossos adversários. A quebra de contrato com o Senhor não extermina a humanidade, nem o povo do Senhor totalmente, por causa da misericórdia do Senhor. É a coisa que confunde o texto, parece que não há misericórdia. Versículo 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra, totalmente destruídos. Mas por que não destruiu? Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Nós estamos vivos porque é o dia do arrependimento, é o dia de se voltar para Deus. Se porventura nós estamos quebrando o contrato com Deus, não estamos fazendo a sua vontade. A misericórdia do Senhor impede o juízo definitivo sobre nós. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a nossa oportunidade. É o dia da nossa salvação, se porventura estamos ignorando Deus. Deus está dizendo, volte-se para mim. Você não está me obedecendo, não está me honrando, mas eu lhe dou a oportunidade. A misericórdia do Senhor nos dá a cada dia a chance de nos arrepender. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto para a humanidade quanto para a igreja. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A misericórdia do Senhor é que nos leva ao arrependimento. É o mesmo Deus que está usando talvez essa palavra para dizer, volte para mim. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos converte o coração. Louvado seja ao Senhor por esta graça maravilhosa. O contrato pode estar sendo quebrado, mas nós podemos restaurar hoje. Diz, Senhor, eu restauro a minha comunhão contigo, Senhor. Eu reconheço a sua palavra, não estou fazendo o que é direito, mas eu assento no coração a partir de agora, ser uma nova pessoa, com a sua ajuda. Eu quero seguir o seu caminho, quero fazer a sua vontade. Pastor Cândido vai dar continuidade, então, a essa parte também importante.